Bom pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser mais um daqueles vídeos de reflexão, tá? Quem puder já deixa um like no vídeo, tá? Vai estar ajudando, ativar o sininho, vocês conhecem o lenga-lenga todo, né? Enfim, um rapaz comentou aqui no meu vídeo, né, sobre a Terra plana, onde ele postou alguns comentários, né, que eu já conheço todos, né? E um me chamou a atenção, né? Ele falou assim que não há nenhum estudo que comprove que a Terra tem movimento. Não há. Um tempo atrás, acho que faz alguns 2, 3 anos, os Estados Unidos lançaram um documentário sobre a Terra plana. Porque esse movimento, para quem não sabe, começou lá nos Estados Unidos. Aliás, o Brasil adora importar porcaria de fora, né? Quase tudo que são as igrejas que tem aqui no Brasil vieram dos Estados Unidos. Adventista, Testemunha de Jeová, Movimento Pentecostal, que começou lá na Rua Azusa, Assembleia de Deus, etc. E a Terra plana é mais um deles. E esse documentário que eles fizeram, eles queriam entender como é que funcionava, né? Como que pensavam essas pessoas que eram terraplanistas, né? Aí eles chegam num momento que tem dois amigos, um deles é até engenheiro, né? Um homem formado. Por ser engenheiro esse homem, ele resolve fazer um experimento para provar que a Terra é estacionária, ela está parada. O que esse homem faz? Ele compra um giroscópio, ele faz uma vaquinha e ele compra um giroscópio de alta precisão de quase 100 mil dólares. Juntou lá o dinheiro e comprou. Um giroscópio é uma máquina de alta tecnologia, ele comprou inclusive o do melhor, para mostrar que a Terra não tinha nenhum movimento, porque o giroscópio ele detecta movimento. Ele colocou no jardim da casa dele essa peça. No primeiro dia, eles foram ver se, no prazo de 1 hora, se o giroscópio registrou algum movimento. Ele registrou o movimento de rotação da Terra. Eu não lembro de cabeça qual que é o movimento, pessoal, mas é só você dividir em 360 graus por 12 horas, que é mais ou menos isso que vocês vão ter o resultado de quanto que a Terra se movimenta por hora, quantos graus. Aí ele olhou para o outro, né, ele não aceitou esse resultado, mesmo tendo um equipamento de alta tecnologia. Eles começaram a raciocinar. Ah, já sei, deve ser as nuvens. Como as nuvens estão passando no céu, o giroscópio captou o movimento da nuvem. Beleza. O que eles fizeram? Eles pegaram uma caixa de papelão, colocaram em cima do giroscópio, deixaram ele mais um dia no quintal. Depois, quando eles foram ver no outro dia, o prazo de 1 hora, em 1 hora registrou o mesmo movimento do dia anterior, exatamente a mesma coisa. Aí eles pensaram, não, pera aí, talvez seja as vibrações do solo. Aqui tem terremoto, é Califórnia, né? Pode ser uma vibração do solo que o giroscópio captou. Então eles criaram uma forma de deixar o giroscópio mais ou menos suspenso no ar. Pegaram uma cordinha, acho que amarraram em algum lugar, colocaram uma caixa de papelão em cima para não pegar nuvem, essas coisas, e deixaram ali mais um dia. No terceiro dia, a mesma coisa. O giroscópio marcou o mesmo movimento. Aí sabe o que eles falaram? Um olhou para o outro e falou assim, vamos ter que descobrir o que nós fizemos de errado. Ou seja, o cara está com equipamento de alta tecnologia, o equipamento está mostrando que ele está errado de várias formas possíveis, mas eles ainda acham que não, acho que alguma falha, algum problema, porque na cabeça deles a Terra é plana, mesmo o experimento deles tendo dado errado. E aí, como é que fica? Sabe o que é isso, pessoal? Isso é o que os ateus falam, que é o vírus da fé. Apesar de não ser uma fé religiosa, mas é a mesma coisa. A pessoa acredita tanto em algo, mas acredita tanto em algo, que parece que gera um bloqueio no cérebro daquela pessoa. Ela não consegue ver os dados que ela mesma está trabalhando. O cara é um engenheiro, ele entende de tecnologia, ele está vendo os dados de uma máquina de precisão, mas ele não aceita. Para ele é mais fácil aceitar que a máquina está errada do que ele, porque a crença já ficou como um vírus na cabeça dele. Não, a Terra é plana e é plana e é plana. Então não adianta. Nada que disseram ou argumentarem com essa pessoa vai fazer essa pessoa mudar de ideia. E esse vírus da fé, vamos chamar assim, ele é presente tanto em teoria de conspiração, quanto religiões, quanto em política. Por exemplo, o Charles T. Russell, ele é um dos fundadores, né, da Igreja Testemunha de Jeová. Ele começa lá na década de 40, se eu não estou enganado, que ele pertencia à Igreja Adventista, depois ele não concordou com algumas ideias da Igreja Adventista, então ele formou a Sociedade Torre de Vigia. Aí ele começou a prever datas, né, para a volta de Jesus, né, como Armagedon, o Apocalipse. A primeira data que ele previu, ele atraiu bastante pessoas. Diz, né, eu tenho um vídeo aqui nesse canal com um documentário legendado, né, que ele começou a atrapalhar até a economia dos Estados Unidos, porque as pessoas não queriam mais trabalhar, não queriam plantar, não queriam fazer mais nada, esperando a volta de Jesus. Pessoas que tinham faculdade largaram faculdade, pessoas que tinham emprego largaram emprego, tudo isso prejudicando a vida de muitas pessoas, esperando o retorno de Jesus. Quando chegou na data que ele falou que Jesus ia voltar, o que aconteceu? Jesus voltou e levou eles para o céu? Não aconteceu nada, pessoal, nada. E o que aconteceu com a Igreja Adventista? Perdão, Testemunha de Jeová? Ela acabou? Sumiu? As pessoas perceberam que aquilo era só uma farsa? Não, ela continua até hoje. E todo domingo tem sempre um testemunho de Jeová batendo na porta dos outros para tentar fazer mais prosélitos. Se bem que a Igreja Adventista também, né? Ela começa com falsas profecias, começa lá com Miller,
Depois vem Ellen White, eles fazem falsas datas para a volta de Jesus, Jesus não volta. Aí o que eles dizem? Que foi um retorno invisível, amadinho. Por isso que você não viu, amadinho. Jesus voltou sim, ela não falou na profecia não, você que não viu. Porque foi um retorno invisível. A igreja adventista acabou? Não, ela continua até hoje, mesmo baseado em datas falsas. Indo contra o que o próprio Jesus falou, né, para não seguir falsos profetas. Mas está aí até hoje. Vocês viram que quando a pessoa pega uma crença, a crença vira um tipo de vírus no cérebro da pessoa? Por exemplo, aqui no Brasil, umas décadas atrás, a Rede Globo exibiu aquele famoso vídeo do Edir Macedo ensinando as pessoas a pedirem dinheiro. Peça, peça, peça tudo que a pessoa tiver. Ele induzindo os pastores como eles conseguiriam convencer as pessoas a darem o seu tudo para a Igreja Universal. Foi um escândalo na época. Aí eu pergunto para vocês, a Igreja Universal acabou? Porque todo mundo achou que ela ia acabar, né? Não, agora é o fim da Igreja Universal. Acabaram com esses pastores picareta. Não. Ela não só não acabou, como ela cresceu mais ainda, adquiriu uma emissora de TV, um banco próprio e até um templo, que é uma réplica do Templo de Salomão, aqui em São Paulo. Não importa. Quando a pessoa tem uma crença cega, pessoal, não importa o dados que você mostra. Eu já falei isso aqui no vídeo que eu mostrei aqui na luzinha para vocês. Você está discutindo dados com crença. É complicado, porque quando a pessoa tem dados, é uma pessoa racional, ela vai analisar os dados que a pessoa está apresentando. Ah, é verdade, 2 e 2 aqui são 4, não tem como ser 5, não tem como ser 7, é verdade. Agora, quando a pessoa tem uma crença, não importa, você pode pegar 2 mais 2, se a pessoa achar que é 5, na cabeça dela vai ser 5 e pronto. Sabe, não tem nem como você argumentar com essas pessoas. Que nem, por exemplo, uma moça comentou aqui no meu vídeo sobre o Dr. Laí Ribeiro, né, que ele falava não sei o que, blá blá blá. Aí eu falei, o médico caçado. Para quem não sabe, o Laí Ribeiro ele foi caçado pelo Conselho Regional de Medicina. Ele não pode exercer a função. Tanto que, quando ele recomendou aqueles remédios naturais para aquele lá que faleceu, esqueci o nome dele, aquele que falava, corta para mim, Marcelo Rezende. Tanto que quando ele recomendou, foi através da empresa dele, através de um outro CNPJ, porque ele mesmo não pode exercer a função. Aí várias pessoas vieram comentar, ah, é mentira isso, amadinho, cadê a fonte, amadinho? Como se essas pessoas não tivessem internet, né? É só você digitar na internet o nome do Laí Ribeiro, Conselho Regional de Medicina, caçado, que vai aparecer lá o registro de cassação dele. Mas as pessoas não acreditam, porque elas não pesquisam, mesmo estando na era da informática, era só fazer uma bugada que a pessoa ia ver. Ia ser bem simples até, mas não é isso que as pessoas fazem, porque elas já têm umas crenças pré-concebidas, entendeu? E na política também é a mesma coisa, pessoal. Nós estamos vendo aí alguns escândalos aí com pastores evangélicos, né? Que nós temos áudio gravado, sendo denunciado. Nós temos comprovações da Polícia Federal de movimentações financeiras atípicas. Nós temos o testemunho de prefeitos que falaram, olha, o pastor pediu para mim 100 mil em barra de ouro. Nós temos tudo isso, e mesmo assim tem gente que não acredita. No Twitter tem pessoas que acreditam que é uma perseguição aos evangélicos. Olha que absurdo. Ah, é perseguição, estão perseguindo os conservadores, amadinho. Não adianta, tá os dados ali na cara das pessoas. Tanto que o próprio presidente Bolsonaro ontem na live ele falou que é tráfico de influência, o que é crime. Mesmo se o Bolsonaro bater na casa dessa pessoa, que nem o testemunho de Jeová e falar, ó, é tráfico de influência, tá ok? A pessoa vai dizer, mentira, não aconteceu nada, é perseguição aos pastores, estão perseguindo os pastores e os evangélicos no Brasil. Sendo que na verdade não, pessoal, isso é corrupção. Só que política também vive de narrativa, independente do lado que for, narrativas mentirosas. Narrativas tipo, eu sou o homem mais honesto do Brasil, ou por exemplo, não tem corrupção no meu governo. São narrativas, elas vão contra os dados. Mas quando a pessoa acredita, não adianta, você pode mostrar o dado, você pode mostrar o filme, você pode mostrar prova, documento, não adianta, vira uma coisa louca. E é lamentável, né, que no Brasil tem tido muito desse tipo de pessoas. Pessoas crédulas, que creem por crer. A pessoa vê um videozinho no YouTube, a pessoa em pleno século XXI começa a contestar o formato da Terra, por narrativas. Ah, por que ninguém pode ir na Antártida? Aí, sabia que lá tem um exército que proíbe as pessoas de ir na Antártida? Se na cabeça deles, vamos raciocinar, se a Antártida fosse a borda de um disco, como eles imaginam, né, que tem um domo, pessoal, vamos ser honestos. Então, vamos ser o mínimo honesto, vamos usar um pouquinho só da inteligência. Vamos raciocinar juntos. Eu e vocês. Se a Terra fosse plana, como eles dizem, e a Antártida é uma borda de gelo desse disco, e ninguém pode ir lá porque os militares não deixam, quantos soldados não ia precisar para fazer a guarda de todo um disco do planeta Terra? Raciocinem comigo. Eu acho que nem a China, que é o país mais populoso do mundo, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, ia dar conta de guardar toda a Antártida. Porque segundo eles seria uma borda gigante, passando toda a América do Sul, Austrália, etc., Sudeste Asiático. Que tamanho que ia ser essa borda, pessoal? Quantos soldados não iam precisar? Milhões e milhões. Mas as pessoas não acreditam nisso.
na cabecinha delas, porque foi feito um tratado lá durante a Guerra Fria para proteger a Antártida. Elas não sabem nem por que foi feito o tratado, mas elas acreditam que tem militares que não deixam você chegar na Antártida. Sendo que na cabeça deles mesmo a Antártida seria uma borda gigantesca. Como é que ia ter tanto soldado para proteger a Antártida assim? Eles iam comer o que era na borda? Eles iam viver do quê? Não existe isso, pessoal, mas na cabeça deles é assim. Para vocês terem uma ideia, tem pessoas de alguns movimentos terraplanistas, mais nos Estados Unidos, que eles acham que a Austrália não existe. É sério, eu já mostrei essa notícia quando eu estava no grupo para as pessoas. Porque a Austrália quebra um pouco alguns argumentos da Terra plana, como por exemplo, um voo de Santiago do Chile até Canberra, por exemplo, na Austrália, ele vai ali em linha reta e tem a mesma duração de um voo paralelo no hemisfério norte. É claro que se a Terra fosse plana, um voo de Santiago para Canberra, por exemplo, eles iam ter que dar uma puta volta em torno de um disco. Então, para acabar com esse argumento, nos Estados Unidos tem alguns terraplanistas que eles acreditam que a Austrália não existe. Vocês veem o poder da crença. Aí eu pergunto, isso é uma crença ou é um vírus? Que nem eu falo aqui no meu canal sempre de teologia, já falei, já provei 500 vezes que a própria religião cristã em si não era para existir. Porque ali nós estamos usurpando coisas que não foram ditas para nós. Ali é um contexto judaico de primeiro século, judaísmo helênico, judeus da diáspora. Você não tem um versículo de Jesus falando assim, por exemplo, eu vou para os não-judeus porque eles são melhores que vós. Muito pelo contrário, você tem Jesus chamando uma mulher de cachorrinha só porque ela não era judia. É isso que você tem. Mas há 2000 anos, historicamente, é a religião que mais cresce, mais se expandiu no mundo e se tornou a maior do mundo. Então, é muito complicado, sabe? Porque você tem dados, como eu falei, você tem a Bíblia que está dizendo uma coisa e você tem as narrativas que estão dizendo outra coisa. Esse é o vírus da fé, pessoal. Muito complicado. É por isso que Nietzsche dizia, se 1 milhão de pessoas acreditam numa coisa estúpida, essa coisa continua sendo estúpida. Tá bom? Então, só um videozinho aí de reflexão, tá? Obrigado aí por ter assistido. Quem puder dar um like no vídeo que vai estar ajudando. Paz a todos.